Glória a Deus, a graça e a paz, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, nós estamos aqui de volta, trazendo mais um estudo. Hoje eu quero falar, amados, sobre as provações, né? Propósito e resultado e as consequências, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero usar aqui o texto base, né? Para nós estarmos meditando e discorrendo aqui nesse estudo. Primeira epístola de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, redunde para louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amados, o que são as provações? As provações, amados, são testes permitidos por Deus para examinar, fortalecer e revelar a nossa fé, tá? Deus quer que nós passamos por essas provações para testarmos. Sabe que a pessoa estuda, né, faz um curso, está na escola secundária, está estudando e tem um momento de provas que para testar o seu conhecimento, a sua habilidade. Assim Deus faz conosco. E principalmente, e quando tem pessoas que muitas vezes querem levantar o nariz demais, ser exaltado, Deus testa para ver se realmente é aquilo, não para Deus ver, né, mas para mostrar que aquela pessoa, mostrar para a pessoa mesmo que a pessoa não é tudo aquilo que ele está pensando muitas vezes. Porque Deus não precisa, né, provar alguém para Deus ter certeza. Não, Deus já tem certeza. Mas Deus testa, Deus permite para baixar a crista de muitos que se orgulham, que se exaltam, tá? Que levantam o nariz, certo? Aí Deus testa, Deus faz dessas provações para provar para a pessoa mesmo que não é tudo aquilo que a pessoa está achando que a pessoa é. Tá? Então Deus permite, né, para examinar, fortalecer e revelar a nossa fé, né, para nós e para terceiros, não para Deus, porque Deus já conhece nossas vidas. Então, amados, as provações não são castigos aleatórios, de maneira nenhuma. Não são castigo de Deus aleatório. Deus vai, eu tenho um prazer em castigar esse camarada. Não são não. Não são sinais de abandono de Deus, também não. Ouça isso no nome de Jesus. As provações, amados, elas são processos espirituais com propósito. Ouça isso no nome de Jesus. Com propósito. Tem pessoas que acham que está sendo provado porque Deus é injusto, porque Deus abandonou, porque eu não mereço, Deus está me castigando aleatório. Não é. Ouça isso no nome de Jesus. São processos espirituais com propósito. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos que sair aprovados. Queridos, assim como o ouro passa pelo fogo, né? O cristão também passa por situações difíceis para ser purificados. Nós precisamos ser purificados. Então nós passamos pela prova de fogo muitas vezes. Assim como o ouro é passado pelo fogo para ser purificado, para queimar as impurezas e aparecer o verdadeiro valor, verdadeiro objetivo do ouro. Depois de purificado, assim somos nós, passamos por situações difíceis para nós sermos purificados. Segundo, para que servem as provações? Né? Provar a fé. Deus conhece nosso coração, nossos corações, certo? Deus conhece, mas a prova revela para nós mesmos e para o mundo se nossa fé é verdadeira ou não. Isto é para que serve as provações. É para provar para mim mesmo se realmente eu tenho fé e provar para o mundo a minha fé. Fé sem prova é teoria, queridos. Fé sem prova é teoria. Fé provada se torna convicção. Quando você passa pela prova, você fica convicto, certo? E você tem a mente, acrescenta a sua fé, você é mais, tá? Você é realmente assim, fortalecido, posso dizer assim. E
Para que também serve, segundo lugar, para que serve as provações? Para purificar o crente. O fogo tira as impurezas do ouro da mesma forma, tá? O ser humano, quando é provado, quando passa pelo fogo, é queimado o orgulho, né? O orgulho é quebrado, aí a dependência de Deus aumenta, né? O caráter é moldado. Então, tudo isso aí, quando o homem passa pela prova, ele passa a ter isso aí, orgulho quebrado, ele percebe que é dependente de Deus totalmente e moldado um caráter na sua vida que passa a parecer com Cristo. Terceiro, querido, as provações servem para produzir maturidades espirituais. A prova faz o crente crescer, certo? O crente deixa de ser emocional, passa a ser firme. O crente deixa de depender das circunstâncias, passa a depender de Deus. Então, é para isso que serve também as provações, para produzir na minha vida e na tua vida maturidade espiritual. Quarto, as provações também servem para preparar para a glória futura. O texto diz, que nós lemos agora, diz que o resultado será louvor, honra e glória quando Jesus se manifestar, certo? Ou seja, a prova tem recompensa eterna. Usa isso no nome de Jesus. E terceiro ponto, resultados positivos para quem suporta a provação. Quais são os resultados positivos, irmão Luiz? A fé é fortalecida, certo? Quem passa pela prova sai mais firme. Ouça isso no nome de Jesus. Antes, eu acho que Deus pode, e depois ele fala, eu sei que Deus é fiel. Antes das provações, ele fica assim meio duvidoso. Sei lá. Eu acho que Deus pode, né? Eu acho. Mas depois que ele passa a provação, depois que ele vence, depois que ele é abençoado, depois que ele é aprovado, ele fala com convicção. Eu sei que meu Deus é fiel. Glória a Deus. Então, para isso, serve também, né, a provação da nossa fé. Ele produz resultados positivos. Ouça isso no nome de Jesus. Se você suportar a prova, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo subtópico, o segundo ponto do terceiro ponto aqui que eu quero falar para você, aprovação diante de Deus. Amados, a pessoa se torna aprovada como alguém que passou no teste, certo? E também intimidade com Deus. Na prova o crente busca mais, ele busca mais, né? Ele ora mais, depende mais de Deus, sente mais a presença de Deus. Já viu quando a pessoa está na prova, a pessoa começa a buscar a Deus, eu acho que muitas pessoas que não querem saber de buscar ao Senhor passassem por essas provações e tivessem esse desejo de buscar a presença de Deus, né? Porque quando ele sente nas necessidades, nas provações, que ele vai orar mais. Levantei pela madrugada, eu fui orar, que não sei o que. Eu estou dependente totalmente de Deus. Irmãos, quando a pessoa se sente dependente totalmente de Deus, o homem vira um gigante na oração, irmão. Vira um gigante. Porque, lembra da mulher, do fluxo de sangue? A mulher mostra que ali que aquela mulher era uma mulher que tinha posse, mas ela gastou tudo com os médicos, com os melhores médicos ali da sua época, e ninguém pôde fazer nada por ela. Quando Deus permite, né, que tudo suma da mão dela, todos os recursos acabam, aí ela agora busca a quem? Vai buscar a Jesus. Ela cai de joelho, porque para tocar na hora do vestido do mestre, de Jesus, ela teria que se agachar. Então ela foi se agachada ali e se humilhar, com sinal de humilhação, e tocou na hora do vestido de Jesus. Então ela sentiu a presença de Deus ali e foi restabelecida a sua saúde. Por quê?
porque agora não tem mais em quem confiar. Tem pessoas que confiam tanto nos seus bens materiais que esquecem de Deus. O rei, a Bíblia fala de um rei que ele buscava a ajuda dos médicos, mas nunca lembrava de Deus, né? Nem assim a Bíblia diz que ele foi ferido dos seus pés para que ele buscasse a Deus, nem assim buscou a Deus, não se arrependeu, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então nós temos que ter dependência total do Senhor. E quando, amado, recebemos a vitória, nós não devemos esquecer, né? Deixar a oração de lado, não. Devemos continuar dependente de Deus, né? Continuar sentindo a presença de Deus. O que é que vamos fazer quando nós recebemos aquilo que nós almejamos? Vamos agradecer. Vamos estar orando, agradecendo. Tem pessoas que se desviam. Tem pessoas que pedem um carro ao Senhor. Oh, Deus, me dá um carro, Deus, eu vou fazer tua obra, eu vou levar os instrumentos para fazer culto ao ar livre, vou fazer isso, aquilo, vou fazer acontecer. Recebe um carro, nunca mais aparece na igreja. Vai passear todo final de semana, esquece de ir para a igreja. Agradecer ao Senhor por aquela bênção que Deus colocou. Mas sabemos, irmãos, que tudo que nós temos em nossas mãos não é nosso. Nós somos apenas mordomo dos bens que Deus deu para nós cuidarmos. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, quem vence a prova, amado, vira exemplo. Quem vence a prova, ele tem testemunho poderoso para dar, porque ele fortalece os outros, ele glorifica a Deus, ele inspira fé, certo? Para outras pessoas. Ouça isso no nome de Jesus. E a recompensa espiritual, vamos falar um pouco também da recompensa espiritual. Para quem suporta as provações, tem uma recompensa enorme aqui. Deus honra quem permanece fiel, amados. Ou você acha que não tem uma recompensa? Tem. Qual a sua recompensa quando você vence as provações? Você tem paz interior. Você cresce espiritualmente. Você tem esse crescimento espiritual porque Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. E você tem um galardão eterno. Ouça isso no nome de Jesus. Falamos dos resultados positivos, agora eu quero falar dos resultados negativos para quem não suporta as provações. Quem não suporta a fé enfraquecida ou abandonada? A pessoa, querido, passa a murmurar, duvida, se afasta de Deus. Isso aqui são os resultados negativos para aqueles que não suportam aprovação. A pessoa passa a ter reprovação espiritual, né? Assim como numa prova natural, não é verdade? Quem não passa, não avança, mas quem passa na prova, avança. Vai atingindo nível mais altos, maiores, prospera mais. Ouça isso no nome de Jesus. E quem não suporta as provações também, tem uma vida amargurada e revoltada, né? Ele tem muita amargura e revolta. Em vez de aprender, a pessoa culpa a Deus. A Bíblia diz assim que nós devemos, de que se queixa o homem, cada um queixe-se dos seus próprios pecados. Mas não quando a pessoa não passa na provação porque não meditou, porque não buscou, não orou, não entregou sua vida para depender de Deus. Aí ele passa a culpar a Deus, endurece o coração, aí perde a sensibilidade espiritual. Esses aqui são os positivos, são os pontos negativos de quem não suporta a provação. E ele tem também perda de crescimento quando a pessoa não suporta a provação. A prova era uma oportunidade, querido. A prova é uma oportunidade, mas acaba virando tropeço na vida de muitos, porque eles não querem aproveitar essa oportunidade de crescimento. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso que nós temos, amados, que ter isso em mente. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala em Romanos que o que nós temos para receber lá na glória não são de se comparar com as lutas, os que nós passamos aqui na terra. Não, vale a pena, querido, você suportar as provações. Quem não suporta as provações também, amados, outro ponto negativo, tem influência negativa sobre outros.
Quem não suporta, ele pode desanimar os outros. Olha, lembra do 12 espias que eles foram lá enviados por Moisés para espiar a terra? E quando eles voltam, 10 daqueles moços ali, vão voltar desanimados e estavam desanimando os outros, espalhando incredulidade para todo lado, enfraquecendo a fé alheia. E começaram a falar: olha, nós vamos ser tragados, nós vamos ser esmiuçados por aquele gigante ali e tal. E o pessoal começaram a chorar, começaram a lamentar e começaram a reclamar, murmurar de Moisés. Aí foi quando Caleb, Josué, irmão, Caleb com aquela garra, ele chegou e falou: não, na verdade eles são gigantes, são fortes, mas nós temos o Todo-Poderoso, e se Deus se agradar de nós, nós vamos vencer e tal. Irmãos, um corajoso encoraja a muitos, um medroso, um que tem a fé negativa, que influência negativa, irmão, e que vai trazendo coisas, ele pode desanimar outras pessoas. Amados, não devemos dar ouvido a pessoas negativas, a pessoas que não têm coragem de passar pelas provas e quer que você também pare de lutar. Ouça isso no nome de Jesus, porque uma pessoa que tem influência negativa, amado, ele pode desanimar outros, ele pode espalhar incredulidade, ele pode enfraquecer a fé alheia. Tem pessoas que falam que não é para a pessoa acreditar nas profetas, porque eles não são homens de Deus e que tal, isso é para acreditar se cumprir. A Bíblia manda nós primeiro crer para que se cumpra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como suportar as provações? Agora, um ponto que eu quero falar aqui para você, que é muito interessante: como suportar as provações. Lembrar que é temporária. As provações, está passando por uma prova, está passando por... Isso aqui é uma maneira de você suportar as provações. Isso aqui não é para sempre. Isso aqui é temporária, vai passar. Estou passando por isso aqui hoje, estou sofrendo, mas vai passar. Nenhuma prova dura para sempre. Quando você põe isso no seu coração, irmão, quero ver se você não vence. Ouça isso no nome de Jesus. Se você não suporta, lógico que você suporta. Como suportar as provações? Confiar no propósito de Deus. Mesmo sem entender, Deus está trabalhando, irmãos. Ouça isso no nome de Jesus. Mesmo sem você entender, Deus está trabalhando na sua vida. Como suportar as provações? Permanecer firme na fé, na oração, palavra, comunhão com Deus, com os irmãos. Você vai ver se você não vai suportar as provações. Como suportar as provações? Isso aqui é interessante, é evitar as murmurações. Tem pessoas, irmãos, que só sabem murmurar. Começa a passar por uma dorzinha de dente, já começa a murmuração, já começa... Irmãos, a murmuração, querido, ela enfraquece a fé. Ouça isso no nome de Jesus. A murmuração, ela enfraquece, porém a fé, amado, ela fortalece. Ouça isso no nome de Jesus. Como suportar as provações? Olhar para o resultado final. Você deve olhar para o que está por vir e não que não é só um presente. Não, amado. A prova não é o fim, amado. É só um processo, é só o começo do processo. Você vai ver se você não vai vencer e você vai alcançar a vitória em Cristo Jesus. E eu concluo falando para você, amado, que as provações, elas são inevitáveis, mas o resultado depende da minha e da sua reação. Ouça isso no nome de Jesus. Quem suporta, cresce. Quem desiste, perde. Ouça isso no nome de Jesus. Ouça isso em nome de Jesus. Tem pessoas que desistem no primeiro obstáculo, mas tem pessoas que é insistente, irmãos. Pode cair 10 vezes, mas ele se levanta, porque o Senhor é poderoso para levantar. E ele vai suportando, ele vai crescendo, de glória em glória, de passo em passo, ele vai vencendo os obstáculos da vida. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ouça isso, irmãos, que eu vou falar para você agora. Isso é muito interessante e é muito importante você meditar nisto. Deus não prova para destruir, mas para
refinar e aprovar. Assim como o ourive, ele põe o ouro no fogo, não é para destruir, não, é para refinar, é para aprovar, é para sair dali valoroso. Ouça isso no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Tiago, né? Tiago capítulo 1, versículo 12, né? Que vai falar que bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado ele receberá a coroa da vida. Então você deve suportar, você precisa suportar a aprovação, porque depois você vai sair aprovado e vai receber a coroa da vida. Tiago 1 e 12, depois você encontra aí, mas eu acredito que seja esse mesmo, que fala que é bem-aventurado, mais do que feliz o homem que suporta a aprovação, porque depois que você é aprovado, você receberá a coroa da vida. Que Deus, assim, que Jesus nos abençoe, amados, e um forte abraço a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.